Olá, eu sou o pastor José Carlos Bento e eu gostaria de refletir com você hoje um texto que talvez não seja muito conhecido, que talvez não seja do conhecimento assim geral, mas um texto muito interessante, me chamou a atenção nesta semana. Encontra-se no profeta Naum, lá no Antigo Testamento, um dos profetas menores, como é chamado, não por ser de pouca importância. Está no Naum, no primeiro capítulo, versículo 3, parte B, diz assim: O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. É isso mesmo. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Eu estava lendo esse texto e me chamou a atenção aqui duas coisas. Você percebe aí duas afirmações só nesse trecho. Primeiro, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Essa frase me fez lembrar da ocasião em que Jesus estava com seus discípulos no barco, dormindo num sono profundo. Apesar da tempestade, da tormenta, apesar das ondas batendo ao mar, quase afogando ou quase virando o barco, e a força da água, a força dos ventos, a tempestade que caía, estava causando um tumulto ali dentro do barco entre os discípulos. Eles estavam assustados, temerosos, iriam afundar. Então gritaram ajuda no Senhor e correram em direção a Jesus para acordá-lo. Ele dormia, cansado da atividade do dia. E ele então se levanta imediatamente e fala para o mar se acalmar, para a tempestade e os ventos pararem e se acalmarem. E aquilo trouxe um ar de admiração, de exclamação entre eles. Quem é este que até o mar e os ventos obedecem? E duas coisas interessantes relacionadas com esse texto de Naum, no primeiro capítulo. Primeiro, que me chamou a atenção é de que Deus é soberano. Ouvimos sempre aquela frase, Deus está no controle, não é mesmo? Sim, Deus está no controle. Mas quando entendemos e refletimos mais o que é estar no controle, então a coisa se torna ainda mais rica, mais profunda. Jesus, ali no barco, com os seus discípulos, mostrou que tinha o controle sobre a natureza. Ele era soberano, ele era Senhor, e as suas ordens foram imediatamente obedecidas. Portanto, o Senhor tem o seu caminho na tormenta. São nas horas, e podemos dizer assim, das maiores dificuldades, nas horas das maiores lutas e aflições e angústias por que passamos, que o Senhor se mostra soberano, se mostra Senhor, se mostra capaz de dar uma ordem para que a tormenta se interrompa, pare imediatamente. Por isso o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Ele não está abandonando aquele que passa por aflições e angústias. Por isso o destaque, primeiro, soberania de Deus. Segundo, a presença de Deus. Ele é soberano, ele é Senhor sobre quaisquer situações que nós enfrentemos. Não importa qual seja. Ele é Senhor. Ele está no controle, sim. Ele é aquele que comanda, é aquele que dá ordem, é aquele que faz parar a tempestade, é aquele que dá ordem à tormenta de um mar revoltoso, é aquele que comanda. E não só isso, mas esse texto de Naum diz que na tormenta e na tempestade ele faz o seu caminho. Isso é uma menção, poderíamos dizer, da presença de Deus em meio às aflições, em meio às tormentas. Deus está presente. Exatamente, Deus está presente. Ele não nos abandona. A impressão que muitas vezes temos é de que Deus nos deixou, Deus nos desamparou. Muitas vezes perguntamos, aonde Deus está nessa situação? Cadê Deus que não nos ajuda? Então temos aqui, nesta declaração do profeta, claramente de que em meio à tormenta e à tempestade, o Senhor está presente. Ele não se oculta, ele não se esconde. Ele está presente.
A segunda parte do versículo diz: e as nuvens são o pó dos seus pés. Duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, que o pó dos pés lembra aquela época em que as estradas eram de terra e, portanto, quando as pessoas andavam, a terra estando seca, ela levantava uma certa quantidade de pó. Então, nós primeiros temos aqui a menção de que as nuvens são pó dos seus pés, ou seja, elas estão ali no nível dos pés. Ora, se as nuvens são o pó dos pés do Senhor, isso significa que Deus está acima desta poeira. Deus está acima desta poeira que se levanta, não é? Que causa esse redemoinho por baixo dos seus pés. Está no nível dos pés. Portanto, nosso Deus é um Deus grandioso, é um Deus poderoso, é um Deus que está acima de quaisquer dificuldades que nós possamos ter. Isaías, o profeta Isaías, já falava sobre isso, de que as nações não são mais do que uma gota num balde. As grandes nações são como uma gota num balde. Fala sobre a grandiosidade de Deus, se eu não me engano é Isaías 41. Há então ali uma declaração do profeta Isaías de que Deus é grandioso, Deus é grande, Deus é poderoso. A segunda coisa também que chama a atenção é de que as nuvens são os pés, as nuvens são pó dos seus pés. Então, quando você olha para o céu e você vê as nuvens, você pode se lembrar de que o Senhor, quando o céu, principalmente da sua vida, estiver nublado, não é? Quando as coisas parecerem incertas e está prestes a desabar um temporal sobre a sua vida, as nuvens, lembre disso, as nuvens são o pó dos pés do Senhor. Isso indica o quê? De que o Senhor está perto. Veja o que diz o salmista no Salmo 34:18. Ele diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. E o Salmo 145 também diz, 145:18, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Portanto, as nuvens mostram que o Senhor está perto, são o pó dos seus pés. O Senhor está perto, Ele não está longe, Ele não te abandona, Ele não deixa você lidar com as situações difíceis da vida por conta própria. Absolutamente. Ele é o Consolador, Ele é aquele que está ao seu lado para erguer você, para lhe dar força, para lhe fortalecer. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Portanto, guarde esse texto. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Que Deus abençoe.